pessoal, sejam bem-vindos ao Viver Bem de hoje. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre a importância de se envelhecer com saúde. E para dar dicas desse assunto pra gente, eu convidei o Dr. Danilo Cruz, que é geriatra, especialista na saúde do idoso. Doutor, seja bem-vindo, viu? Obrigado, E eu Júlia. já começo te perguntando, existe uma maneira de se envelhecer com saúde? Existe, Júlia. É o que a gente quer hoje desmistificar o sinônimo de envelhecer e adoecer, com que seja a mesma coisa. Muitas pessoas têm hoje em dia na cabeça, devido à cultura, às próprias famílias, à população em geral, de que o processo do envelhecimento vai vir com doenças relacionadas. E a gente precisa tirar essa ligação, tá? De que não é sinônimo envelhecer e adoecer. Então a gente precisa desmistificar isso, e é possível sim envelhecer com saúde. Hoje, com o avanço da medicina, com as tecnologias, com os estudos, com o acesso mesmo à saúde, hoje a gente tem um acesso mais facilitado em relação aos serviços de saúde do que anos atrás. Então tem sim maneiras da gente envelhecer com saúde. E como que a pessoa consegue envelhecer com saúde? Cuidando da alimentação. Vamos falar primeiro sobre a alimentação. Sim. Então, um dos principais cuidados, um dos principais pontos em relação a envelhecer com saúde é realmente a alimentação, né? A alimentação a gente sabe que está completamente ligada aos riscos, ao aumento dos riscos de doenças, relação à obesidade, ao desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, as dislipidemias, que é o famoso colesterol alto. Então, assim, a alimentação está completamente ligada em relação à nossa saúde, à saúde do idoso e a envelhecer bem. Então, é muito importante a gente manter uma dieta balanceada, a gente manter uma dieta adequada para a gente evitar e diminuir esses riscos de adoecimento. A gente sempre fala aqui no Viver Bem que a prevenção é a principal forma de ficar com saúde, Sim. né? Nesse caso, qual que é o melhor tipo de prevenção aliado à atividade física? Tá. Prevenção, a gente já entra num contexto geral. O primeiro ponto a gente já falou, em relação à alimentação. Então, a alimentação já é um grande passo relacionado à prevenção em saúde, e a atividade física também. São duas coisas que andam extremamente juntas. A prática de caminhada, a Organização de Saúde recomenda pelo menos 3 vezes na semana. Uma atividade física, no caso a caminhada, é importante, de ali 45 minutos a 1 hora, no mínimo 3 vezes na semana, e é onde diminui diretamente os riscos mesmo de adoecer. Mas também é importante não só a parte de caminhada, a parte de musculação, para manter nossa massa muscular sempre firme, sempre equilibrada, para a gente ter esse vigor e ter saúde mesmo. Doutor, e quando começa a fase idosa da pessoa? Com qual idade ela, sou considerada uma pessoa idosa? Então, é outro ponto que a gente precisa falar. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, é considerado pessoa idosa a partir de 60 anos, tá? Só que isso vem mudando muito ao longo do tempo. Hoje, países já desenvolvidos já aumentou um pouquinho essa expectativa, coloca como pessoas idosas a partir de 65 anos, mas a Organização Mundial ainda considera 60 anos, tá? Hoje em dia é o que a gente fala, uma pessoa de 60 anos é muito diferente de uma pessoa de 60 anos de anos atrás, tá? Uma pessoa de 60 anos hoje, ela tem mais o acesso à saúde, ela tem mais esse contato direto em relação à saúde, ela consegue se prevenir melhor e cuidar melhor, aumentando assim a expectativa de vida da população mesmo. E há um sinal de que essa expectativa de vida vai aumentar, né? Vai aumentar muito, Júlia. Essa expectativa de vida já está aumentando, tá? Hoje, segundo a ONU, ela prevê que para 2050... o planeta vai ter cerca de 200 bilhões de idosos, tá? O que é um salto muito grande, tá? Hoje, nível Brasil, 15% da nossa população é população idosa, tá? E a nossa estimativa agora para 2030, que está aí praticamente daqui 8 anos, é que esse salto seja de 15%, que vá para 25%.
E o crescimento populacional nessa faixa etária, a partir de 60 anos, ele é 3 vezes maior do que em relação à população geral. Então, esse processo vai acontecer, já está acontecendo, é um processo que está acontecendo muito rápido e é por isso tão importante a gente falar da saúde do idoso, a gente inserir esse idoso na sociedade, a gente inserir a família, todo o pessoal, a comunidade mesmo, o comércio, o cobrador de ônibus, o caixa do mercado, a saber lidar com a população idosa, a saber lidar com o idoso, porque a gente vai passar por esse processo, não só nós profissionais da saúde. Tem sim que sempre, não só o médico especialista no idoso, mas qualquer outro médico vai aumentar o seu fluxo, a sua demanda em relação a pacientes idosos, como a nossa comunidade, que a gente precisa se adequar, se estruturar para poder receber a população idosa, acolher e inserir ela dentro do nosso dia a dia mesmo. Até porque a gente não adianta ter uma expectativa alta se não tiver qualidade de vida. Se não tiver qualidade, né? Exatamente. A qualidade é muito importante. Então, assim, a gente vai envelhecer mais, a gente quer uma qualidade de vida melhor, só que o ambiente, os fatores ambientais precisam estar totalmente ligados e adaptados para a gente poder chegar bem, né, e desfrutar bem dessa melhor idade, né? E o senhor acha que é sempre possível melhorar a saúde na terceira idade? Sempre. Independente da idade, nunca é tarde para a gente começar uma mudança, por exemplo, tá? Então, assim, um idoso de 70 anos que está obeso, mas vai indicar uma dieta agora, com 70, com 80 anos, a gente vai privar, assim, lógico, a gente trabalha junto com a equipe de nutrição, com toda a equipe multidisciplinar, a gente avalia caso a caso, mas não tem hora para essa mudança acontecer. Ela pode acontecer em qualquer momento e, a partir dessa mudança, vai ter benefícios. E qual que é a perspectiva, como que a gente faz para adequar esse ambiente para receber uma pessoa idosa? Para receber o idoso? Então, assim, no caso, repetindo, a importância da gente se adequar, tá? A gente precisa, principalmente o que a gente fala de acessibilidade, para a gente se adequar, tanto parte de prefeitura em relação aos órgãos públicos, está sempre se adequando, a parte de comércio, a parte de todos os tipos de atendimento que vão ser prestados a essa população. Então a gente precisa se adequar, os fatores ambientais, a própria casa da gente, o próprio ambiente, aquele lugar que o idoso mais frequenta, precisa estar sempre muito bem adaptado, precisa ser muito bem estudado, para que tenha um conforto, para que gere um conforto para aquele idoso desfrutar, tá? E que não traga maiores malefícios, assim, digamos, tá? Talvez ali tenha uma barreira que aquele idoso possa se esbarrar e aí ter uma queda, gerar uma hospitalização. Então a gente precisa toda uma população mesmo se adequar, toda uma movimentação, uma mobilização para a gente se adaptar mesmo. Doutor, e com o passar dos anos, as pessoas vão perdendo um pouco da capacidade cognitiva, da memória. Como que é esse tratamento? Como é que funciona isso em relação à pessoa idosa? Então, Júlia, uma das principais queixas é essa mesmo, tá? É o déficit cognitivo, é o medo que as pessoas chegam no consultório. Doutora, eu já procurei agora porque eu tô com medo. Será que tem chance de eu ter um Alzheimer? Assim, o Alzheimer é um dos tipos de demência, a gente tem vários tipos de demências. Não é só o Alzheimer que a gente tem que preocupar, mas é a mais prevalente entre as demências. Então, assim, a gente tem que sim... a gente sabe que no caso de déficits cognitivos, muita gente normaliza isso como algo fisiológico do idoso. A gente não pode normalizar todo tipo de déficit cognitivo, tá? Esse déficit precisa ser avaliado. A que ponto esse déficit está causando uma perda de funcionalidade naquele paciente? A que ponto esse déficit está causando uma perda da independência no paciente? Então, até que ponto isso pode ser fisiológico? Até que ponto isso já pode estar sendo patológico? Então, é muito importante a gente procurar as medidas preventivas que a gente já falou, alimentação, atividade física, são sempre muito bem-vindas para a gente evitar esse tipo de situação. Não quer dizer que não vai ter, mas a gente diminui o risco, tá? Mas o transtorno cognitivo é uma das principais queixas hoje, que a população tem medo, que busca o consultório, busca ajuda, mas tem várias aí medidas, além de preventivas, mas quando já instalado,
esse déficit para a gente tentar resgatar e sempre trazer mais qualidade mesmo de vida. É algum exercício de memória? Como é que é Sim, isso? aí tem vários tipos, Juras, depende o grau desse déficit cognitivo. Por exemplo, numa doença de Alzheimer, que é um dos tipos de demência, né? Então, assim, a gente tem o grau leve, o moderado e o grau avançado. Então, depende do grau, a gente tem intervenções, sim, tá? Em relação ao déficit cognitivo. A gente tem todo um trabalho multidisciplinar mesmo, tá? Com a equipe de neuropsicopedagogo, equipe de fisioterapia, equipe de terapia ocupacional, que é muito importante. Então, existe, sim, terapias mesmo, que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental, tá? Que é mesmo o estímulo de memória, tá? Inserir aquele idoso no contexto familiar ou numa instituição onde ele esteja institucionalizado, tá? Então, assim, trazendo aquele idoso para fazer as atividades do dia a dia junto, de acordo com as suas limitações, fazer os famosos jogos de quebra-cabeça, os jogos de memória, isso tudo são estímulos, tá? Estimular sempre, às vezes, práticas novas, trazer para aquele idoso um conhecimento novo para ele, trazer uma experiência nova, uma pessoa que não gosta de fazer uma pintura, de começar a fazer uma pintura, uma pessoa que nunca foi de gostar de fazer um quebra-cabeça, de trazer aquele jogo para a pessoa, para a gente estar sempre estimulando a memória mesmo e a cognição. Doutor, em relação às famílias que possuem idosos, qual que seria a orientação? Como que ela pode cuidar dessa pessoa idosa? Júlia, eu sempre falo assim, às vezes a gente pensa a nossa comunidade, a nossa cultura, de que é só o serviço de saúde que é responsável por dar conta de todas as diversidades ali, das patologias, dos problemas que às vezes o próprio processo do envelhecimento traz mesmo, tá? Eu falo que dentro de uma equipe multidisciplinar, independente dos profissionais de saúde, do médico, do fisioterapeuta, eu considero a família como dentro dessa equipe multidisciplinar, tá? Certo. Então, assim, não adianta a gente fazer a nossa ação e esse idoso chegar em casa e a família não colocar em prática, os filhos às vezes não darem a atenção desejada que o idoso precisa. Então a família hoje, eu falo que é 50% a nossa parte, a nossa avaliação, a nossa conduta e 50% é a execução mesmo, tá? De colocar esse idoso para fazer o que a gente propõe, inserir ele em relação às nossas condutas, e a família está extremamente ligada nisso, né? Muito importante o papel da família mesmo. Então eu considero eles como dentro da nossa equipe multidisciplinar, né? E tem muitas famílias que decidem colocar esse idoso num lar de permanência definitiva, né? De permanência longa. Mas isso não significa que eles vão deixar o idoso lá e nunca mais aparecer, né? Como é que funciona essa relação? Isso daí, Júlia, o que acontece? A gente tem muito aquela ideia de colocar num asilo, entre aspas, igual antigamente se chamava, né? Às vezes famílias que não tinham condições de manter os cuidados com aquele idoso, levavam nesse asilo, deixava o idoso lá e aí, às vezes passava meses sem ver, sem dar assistência, e ali ficava aquele idoso totalmente desassistido, tá? Hoje isso mudou muito, tá? Mudou completamente. Tem o que a gente chama de instituições de longa permanência para idosos. A gente tem instituições tanto filantrópicas, tá? Quanto instituições particulares. E assim, essas instituições hoje são muito mais adaptadas, são muito mais orientadas, são feitas já estruturadas fisicamente para receber esse paciente idoso. Então, tanto a acessibilidade, com barras de acessibilidade, com a parte de rampa, de leitos, de cama, treinamento da equipe, tendo o atendimento mesmo da equipe multidisciplinar. E hoje mudou muito, não necessariamente uma família que deixa esse idoso numa instituição de longa permanência, que hoje mudou muito o contexto, não quer dizer que ela esteja desamparando esse idoso, tá? Sim. Quer dizer, muitas vezes, é um cuidado maior que a família está tendo com esse idoso. Porque ela entende que ela não consegue cuidar em casa e até o momento que ela chega, que ela percebe, a partir de agora eu não consigo mais prestar o cuidado necessário que o meu familiar precisa. Opa, será que agora é a hora de eu pensar em colocar ele numa instituição? Às vezes é um pai, uma mãe que tem um filho único e esse filho também trabalha para poder manter a sua família, tem toda uma rotina, não pode abandonar
a sua rotina para cuidar especificamente desse idoso, e aí começa a pensar nessa forma de institucionalização, tá? Mas isso mudou muito, eu tenho experiência de trabalhar em uma instituição de longa permanência aqui do nosso município, que é o Amor à Vida, que fica ali na Rua Ceará. É uma instituição, assim, que tem toda adaptada também, tá aberto para o pessoal conhecer, para visitar, para conhecer mesmo e ver, se adequar, e a importância desse cuidado, desse acolhimento, dessa humanização, na verdade, né? Doutora, a gente vai dar uma pausa rapidinho pro intervalo, Sim. Mas não sai daí não, que a gente volta daqui a pouquinho, tá? O Viver Bem está de volta. No programa de hoje a gente está falando sobre a importância de se envelhecer com saúde. Dr. Danilo Cruz, geriatra aqui em Votuporanga, está dando dicas pra gente. Doutor, eu já começo te perguntando, na verdade afirmando, as pessoas mais idosas, elas consumem muitos medicamentos, né? Como que funciona isso? Como fazer para esse idoso não se perder nessas medicações? E elas são necessárias mesmo? Então, essa é uma questão muito importante, tá? É o que a gente chama de polifarmácia, tá? O que é isso? Que é aquele idoso que toma realmente muitos medicamentos, tá? É aquele idoso que às vezes passa em várias especialidades médicas, cada especialista vai introduzindo uma medicação, e aí ele não comenta para tal especialista que o outro passou uma medicação, e acaba que às vezes usa uma outra medicação, mas para aquela mesma finalidade, vai gerando aquela polifarmácia. A gente sabe que a polifarmácia é um fator de risco para o idoso, tá? Então, assim, mas isso se dá devido as pessoas às vezes não saberem lidar mesmo com essa população, até mesmo o vizinho vai querendo introduzir medicamento, vai indicando e aquele idoso vai colocando na caixinha dele esse medicamento, mas assim, a gente precisa ter uma avaliação. Muitas vezes esses medicamentos, tem muitos medicamentos ali que a gente consegue retirar, que não estão sendo necessário ali, a gente diminuindo esses riscos. A gente sabe que medicamento traz sim benefícios para quando ele é indicado, mas que a gente sabe que também uso em excesso, uso indevido, quando não é realmente indicado, ele traz mais malefícios. Então, assim, em uma consulta do idoso, uma das primeiras coisas que a gente faz é pedir mesmo para a família levar a listinha de todos os medicamentos. Geralmente essa lista realmente vem muito grande, e dos nossos principais objetivos é mesmo avaliar medicamento a medicamento, qual a indicação daquele medicamento. Será que nessa altura do campeonato, será que nessa idade aquele medicamento ainda vai trazer um benefício para aquele idoso? Será que eu consigo tirar esse medicamento? Como que é a forma de retirar? Tem todo um processo de desmame também para a gente fazer. A gente não pode às vezes tirar um medicamento hoje, está tomando, e amanhã já pedir para parar. Isso tem que ser muito bem orientado, muito bem estudado, e realmente os idosos às vezes chegam com múltiplas queixas mesmo, e às vezes vai introduzindo medicamento, a hora que vê a lista lá tá com 10, 12 medicamentos, e muitas vezes a gente tem bastante experiência nisso, de enxugar mesmo essa lista de medicamento e trazer aí, às vezes, para 5, 6 medicamentos. Por exemplo, em quem chegou tomando 12. Então, assim, a gente vai avaliando caso a caso, é uma conduta tomada junto com o próprio idoso, com a família, tudo feito uma orientação devida mesmo. Certo. E doutor, para ajudar esse idoso a organizar essas medicações, aquelas caixinhas com datas são indicadas? Ajuda bastante, tá? A gente costuma às vezes montar até mesmo uma tabela quando o paciente sai do consultório. A gente indica às vezes fazer a tabela, colocar lá período da manhã, almoço, tarde, noite, antes de deitar. As caixinhas ajudam também, tá? É importante estar sempre mantendo o estímulo do próprio idoso, tá sabendo mesmo administrar suas medicações. Já é um estímulo cognitivo mesmo para ele, na questão que a gente já comentou, de ter estímulos, mas essas caixinhas ajudam sim, desde que sejam muito bem trabalhadas, orientadas, muito bem sinalizadas, descritas. Tem muitos familiares que às vezes vai uma vez na semana lá para organizar todo o medicamento do final de semana, mas tem que ter sim uma orientação devida e tá sempre supervisionado, tá? Certo. Doutor, em relação à quantidade de água, qual que é a indicação para esse idoso? Hoje a gente sabe que as alterações fisiológicas, né, do processo do envelhecimento, elas realmente acontecem. Um dos processos
é a perda de líquido, é a perda de massa, massa muscular, tá? Então, assim, a gente precisa manter, sim, esse idoso hidratado. Não, a população no geral mesmo, tá? O recomendado aí é em torno de, que todo mundo fala, que é o mais recomendado, em torno de 2 litros de água por dia. Mas a gente tem sim um cálculo, que é em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso, tá? Então um idoso em torno de 70 quilos, o indicado seria ali 2 litros e 100. Por isso que é mais ou menos a média que a gente fala que pelo menos 2 litros de água. Mas é claro que tem idoso que às vezes não consegue ingerir mesmo esses 2 litros, devido ao mesmo processo fisiológico do envelhecimento, onde tem uma diminuição da sede mesmo, do paladar, alterações do paladar. Aí a gente precisa avaliar caso a caso, mas em geral é essa média mesmo. Doutor, e existe algum alimento que é fundamental para a dieta do idoso? A gente fala que hoje o que a gente mais quer manter no idoso, a gente fala que é geralmente 2 caminhos mesmo, que é a autonomia e a independência, tá? A independência está diretamente relacionada à questão da funcionalidade, aquele idoso que é funcional, que anda, que faz todas as suas atividades. Então, assim, o que a gente orienta muito é ficar atento em relação a questão de proteína mesmo, tá? Lógico que às vezes em excesso para aquele paciente que tem um problema renal vai prejudicar, por isso sempre a avaliação também de um nutricionista junto com o médico, tá ali fazendo essas orientações, tá? Mas assim, a gente fica mais relacionado uma alimentação diversificada mesmo, pode comer de tudo um pouco que a gente fala, mas tudo nas quantidades devidas, nas quantidades orientadas. Mas eu acho assim, um ponto importante para a gente ficar sempre atento é em relação à carga proteica mesmo. Certo. E doutor, quais são as principais doenças que aparecem quando a pessoa já é idosa? As principais doenças da terceira idade, né, da melhor idade a partir de 60 anos, geralmente mesmo as doenças crônicas, tá? A hipertensão, a diabetes a gente vê com maior prevalência nessas pessoas, tá? Acima de 60 anos. A questão de osteoporose, as questões de artrite, artrose, as questões de osteoporose, que a gente já citou agora mesmo, as demências, que é o que a gente mais tem medo, que a gente já comentou, e doença de Parkinson também. Mas basicamente são mais esses tipos de doenças mesmo. E as mulheres envelhecem melhor do que os homens ou isso não tem uma relação? Hoje, assim, a expectativa de vida da população feminina é realmente maior em relação à masculina, tá? Isso independente da população idosa numa faixa geral, tá? Numa população geral. Mas o que a gente fala é que geralmente as mulheres buscam mais, elas se preocupam um pouquinho mais, quando ela sente alguma coisa, ela já procura um atendimento mais rápido. O homem sempre tem mais aquele receio de estar indo ao médico, de procurar uma ajuda. Então, assim, realmente a população feminina, do sexo feminino, tem uma expectativa um pouquinho maior. Existe algum sinal, algum sintoma que a pessoa deve se ligar, se tocar e falar, olha, acho que é a hora de eu procurar um especialista, porque eu já passei de uma certa idade. Quais seriam esses sinais? Um dos principais sinais mesmo é o que a gente falou, a questão do esquecimento, né, do transtorno cognitivo, mas é o que a gente fala, para não deixar para procurar o médico ou aquele especialista em saúde do idoso quando adoecer. Então é o que a gente quer prevenir, tá? Claro que tem pessoas que não vão procurar essa prevenção, não vão antes e vão mesmo só no momento que algum sintoma, que essa doença se instalou, mas geralmente mesmo em relação a quedas é muito frequente, aquele idoso que começa a cair muito, mas o que mais procura mesmo é em relação à queixa cognitiva, ao déficit cognitivo, aos esquecimentos, tá? E no geral mesmo, mas o que a gente quer é a prevenção mesmo, tá? Doutor, e como que é o tratamento da família e da comunidade em geral com aquele idoso que já é acamado? O idoso que já é acamado a gente chama que é um idoso frágil, né? É um idoso que tem uma fragilidade maior. Então, assim, tem que ter um treinamento, tem que ter uma qualificação, a gente fala mesmo, tá? O familiar, igual a gente falou, faz parte da equipe mesmo de multidisciplinar ali junto para estar tendo esse cuidado com o idoso, mas o idoso acamado é uma situação à parte mesmo, que infelizmente às vezes quando acontece
devido a uma hospitalização, é um idoso que não era acamado, hospitalizou, vem para casa, se torna acamado. A gente precisa de uns cuidados maiores mesmo, tá? Em relação a esse paciente acamado. O familiar muda, às vezes, toda a rotina dele por conta desse idoso que ficou acamado. Então, tem sim que buscar essa ajuda, esse conhecimento para saber lidar melhor com aquele idoso mesmo. E tem como manter uma qualidade de vida para esse paciente? Tem como manter, com certeza, tá? Tem medidas que são medidas diferentes de um idoso não acamado que a gente precisa manter. Um caso muito comum é em relação às feridas, às escaras que a gente fala, tá? As úlceras por pressão, que a gente orienta a fazer aquela mudança de decúbito de 2 em 2 horas, que é algo simples de fazer e a gente evita de ter uma complicação, tá? Então isso é só um exemplo de inúmeras situações que a gente tem que se adequar em relação a esse paciente acamado. Doutor, hoje em dia a gente vê muita coisa na internet, principalmente, em relação a produtos ou medicamentos, inclusive, que retardam o envelhecimento. Muitos até muito fantasiosos, sim, né? O que o senhor acha dessa questão? Júlia, assim, não tem nada cientificamente comprovado, tá? O que realmente a gente orienta mesmo para os nossos pacientes é a mudança do estilo de vida mesmo, o hábito alimentar, a atividade física, esses remédiozinhos aí milagrosos que vêm como retardar o envelhecimento. Tem pessoas que fazem uso e tem benefícios, mas assim, às vezes é um benefício a curto prazo, a longo prazo a gente não sabe como o organismo vai se comportar durante anos usando aquela medicação, então tem que ser avaliada pelo médico mesmo, para se tem indicação, se não tem, mas hoje o que tem de comprovado mesmo é a mudança do estilo de vida mesmo, a orientação médica, seguir certinho, não comprar medicamento por conta, não comprar naquele 0800 que passa na televisão, tá sempre mantendo mesmo a orientação médica. Em relação à prática de atividade física, o idoso ele pode se exercitar, né? Pode, não só como pode, como deve, tá? Então, precisa ser avaliado, às vezes, por um educador físico, por um fisioterapeuta. Então, assim, uma hidroterapia é muito indicado naquele idoso que sente dor crônica, uma atividade física de musculação mesmo, tanto para manter essa massa muscular preservada, a gente manter esse idoso funcional e não ter um idoso frágil, tá? E a atividade física é sim e deve ser praticada. Doutora, a gente já está encerrando o Viver Bem de hoje, mas antes de terminar, eu queria que o senhor desse um conselho para quem está chegando na casa dos 60 anos. Tá, joia. O conselho hoje que a gente dá é não esperar adoecer, não esperar se instalar um sintoma, tá? O conselho que a gente dá é procurar mesmo a prevenção, é já começar uma mudança do estilo de vida, tá? E procurar o médico para a gente começar um acompanhamento, começar já uma mudança com as orientações devidas e para a gente conseguir envelhecer bem e envelhecer melhor. E se acontecer de envelhecer com alguma doença, com alguma comorbidade, para a gente poder se adaptar e lidar melhor com essas situações. Tá certo. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, o Viver Bem de hoje está ficando por aqui, mas na semana que vem a gente tem um encontro marcado. Beijos e saúde!